Paz do Senhor, irmãos, amém? Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, a esse dia que o Senhor preparou para nós, e nós louvamos e bendizemos ao nome do nosso Deus, pela oportunidade que nós temos de nos reunir em seu nome, neste lugar, amém? Amém. Estou me sentindo pastor Orlando, começar a pregar aqui, ó. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. E nós vamos ler um texto que está ali em Mateus no capítulo 5. Obrigado, Ronaldo. Mateus no capítulo 5, nós vamos ler o comecinho do capítulo 5. Acho que hoje dá para ir sim. Mateus no capítulo 5, eu quero convidar aqueles que podem ficar em pé para tomarem as suas Bíblias, e ficarem em pé para lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler ali os primeiros 3 versículos de Mateus no capítulo 5. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor na minha versão. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, Senhor. Eu te louvo e te exalto e te agradeço pela palavra que o Senhor já ministrou a nós durante o momento do louvor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor Deus, porque apesar de toda a glória, apesar de toda a honra, apesar de toda a soberania, apesar do Senhor ser o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não há outro igual a Ti, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque apesar de toda a glória que o Senhor tem, a Tua palavra nos diz que o Senhor se inclina para ouvir, Senhor, o nosso clamor, se inclina para ouvir o nosso louvor, assim como nós cantamos aqui, Senhor, um pouco mais cedo, dizendo, Senhor, que dia e noite, noite e dia possam subir a Ti a nossa adoração. A Tua palavra nos diz, Senhor, que a nossa adoração, ela sobe a Ti como um incenso suave, Senhor. E que o Senhor possa, Deus, receber, Senhor, apesar de toda a nossa falha, apesar de toda a nossa... Senhor, a nossa incapacidade de representar e louvar a Ti, Senhor, como só o Senhor é merecedor, porque a nossa capacidade, Senhor, mental, Senhor, é limitada diante de quem Tu és. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por isso, e nós queremos Te pedir que seja o Teu Espírito a ministrar, Senhor, através da minha vida, a Tua palavra. Eis aqui a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Que ela possa, Senhor Deus, agora, Senhor, ao ser lançada, Senhor, encontrar terra fértil, Senhor. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, prepara-nos, Senhor, para recebermos a Tua palavra. Que ela possa cair como semente em terra fértil, Senhor, e que essa semente ela possa germinar, possa dar frutos, e esses frutos possam dar outras sementes que possam dar mais frutos, e mais frutos, Senhor, e que o Senhor possa se fartar, Senhor, com os frutos, Senhor, da Tua palavra, que será lançada, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, repreende desde já todo o mal. Repreende desde já, Senhor, toda e qualquer investida do inimigo contra as nossas vidas, contra, Senhor, a Tua palavra, contra o Teu povo que se encontra neste lugar, pela internet. Que, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer investida do diabo para roubar essa semente ou para sufocá-la caia por terra, em nome de Jesus. E que seja o Teu Espírito, Senhor, a ministrar a minha vida e através da minha vida, assim como a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor, e através da vida de cada um, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Nas últimas semanas, o Senhor
quando o Senhor me trouxe aqui a ministrar a palavra, eu compartilhei com os irmãos aquilo que o Senhor tinha muito queimando no meu coração, algo que o Senhor tinha realmente ministrado com relação a necessidade de sermos testemunhas. E começamos isso indo ali através do livro de Atos. Do livro de Atos, então daí o Senhor nos levou a ver a respeito da vida de Moisés e Elias, e ali como exemplos das testemunhas que nós devemos já ser nos dias de hoje, porque o tempo do Senhor Jesus é hoje. E na última vez em que o Senhor me trouxe aqui a ministrar a sua palavra, nós falamos a respeito da vida de Elias, e eu entendi do Senhor ali que aquela parte, aquela fase, aquela série de ministrações, ela teria agora uma nova etapa. E eu entendi do Senhor então, e busquei do Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer ministrar a nós? E eu vou confessar aos irmãos que muitas vezes eu li a respeito das bem-aventuranças, mas poucas vezes eu consegui parar para entender. Porque são coisas que a gente lê e são frases curtinhas, e o Senhor Jesus, Ele vem e ministra aquilo ao seu povo, e muitas vezes aquilo passou despercebido, mas no plano de leitura que nós temos feito aqui, aqueles que têm feito aquele plano de leitura que foi disponibilizado, passam pelos evangelhos, e ao passar pelos evangelhos, eu tive a minha atenção voltada às bem-aventuranças. E eu entendi que o Senhor, Ele falou, eu quero ministrar a respeito das bem-aventuranças, aqueles que fazem parte do corpo do Senhor nesse lugar. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque como eu disse, não vem de mim. É algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, é algo que o Senhor tem me ensinado a refletir a respeito desse assunto. E nós vamos começar então falando a respeito das bem-aventuranças, e quando nós vemos ali no versículo 3 de Mateus 5, o Senhor Jesus ele começa dizendo que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas antes da gente começar a meditar um pouco a respeito daquilo que Jesus disse, é importante a gente entender o seguinte: essas bem-aventuranças, elas fazem parte do que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nesse momento, é um momento em que a palavra, ela registra o primeiro grande bloco de ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Se nós vemos mesmo no capítulo 4 de Mateus, nós vemos que ali Jesus, no capítulo 4, ele foi levado ao deserto, ele ali foi tentado pelo diabo, ali ele venceu a tentação do inimigo, e logo depois disso, então, fortalecido no seu espírito, ele começou a proclamar o reino de Deus. E o Sermão do Monte, o Sermão do Monte é o primeiro momento em que Jesus, como nós vemos aqui nos primeiros versículos, ele subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos então se aproximaram dele, e ele começou a ensinar. E esse sermão, ele vai trazer a nós reflexões a respeito dos nossos motivos, que tem a ver com o nosso interior. Por que a gente faz o que a gente faz? E também vai nos ministrar a nós a respeito das suas condutas, das nossas condutas. Como nós fazemos, como é o nosso exterior. Então os motivos o Senhor vai trabalhar no nosso interior, e as nossas condutas Ele vai trabalhar no nosso exterior. Então Jesus começa esse sermão dizendo bem-aventurados. E é uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir. Eu não sei vocês, mas nunca ninguém virou para mim e falou: o Ricardo é um bem-aventurado. Né? Ou então a Diná, ela é bem-aventurada, foi aniversário dela essa semana. E eu fui atrás do significado do termo bem-aventurado, porque
Algumas traduções, talvez as traduções na linguagem de hoje, elas tragam felizes. Outras traduções talvez possam trazer abençoado ou bendito. Mas bem-aventurado é algo que vai além disso tudo. Bem-aventurado, ele é mais enfático do que feliz. Porque feliz uma pessoa ela é, mas bem-aventurados são poucos os que são. E um grande exemplo, e o pastor Ri, ele gosta muito de ministrar a respeito desse exemplo, que é o Salmo 1. O salmista, ele começa dizendo, bem-aventurado é aquele. E aí ele começa a descrever a vida daquele que é bem-aventurado. Então, bem-aventurado não é algo normal. Bem-aventurado é algo especial. E ser bem-aventurado é poder desfrutar do favor e da graça especiais de Deus. Ser bem-aventurado é ter um bem-estar espiritual por ter a aprovação de Deus e assim ter um destino mais feliz. Nós nunca conseguiremos ser bons o suficiente para merecer algo de Deus. Por isso que a nossa salvação ela é pela graça. Mas assim como nosso Deus é Deus, Ele é nosso Pai. E como Pai, Ele se agrada em ver os seus filhos agindo de uma forma que Ele pede. Isso é ser bem-aventurado. Conquistar a satisfação do nosso Pai. É quando o nosso Pai, Ele olha para nós e fala assim, esse meu filho, essa minha filha, me agradam. Isso é ser bem-aventurado. Isso vai muito além de ser feliz, porque às vezes a felicidade, ela pode passar. Mas ser bem-aventurado é fruto de como nós agimos. É fruto de como nós recebemos a vontade do Senhor, como nós processamos essa vontade e como nós nos esforçamos para colocar essa vontade em prática. Isso é ser bem-aventurado. Então, o Senhor Jesus, Ele começa e Ele chega ali aos seus discípulos e Ele diz o seguinte, olha, se você quer realmente agradar a Deus, se você quer realmente satisfazer o coração do seu Pai, se você quer realmente alcançar uma graça, se você quer realmente alcançar um favor de Deus especial sobre a sua vida, faça isso. E ele começa dizendo para a gente assim, se você quer agradar a Deus, se você quer ser bem-aventurado, você precisa ser pobre. Olha que coisa mais contraditória nas nossas vidas. Porque hoje em dia, o que a gente ouve em muitos lugares é que a felicidade, que a graça, ela vem na riqueza. Que a graça, que a felicidade, ela vem no sucesso. Que a graça, que a felicidade, ela vem em você alcançar coisas. E o Senhor Jesus começa dizendo que bem-aventurados os pobres. Pobre é aquele que tem necessidade de algo. Pobre é aquele que não tem condições, ele conhece a sua incapacidade de ter algo, a sua falta de algo. E o Senhor Jesus, Ele fala aqui assim, que seremos bem-aventurados se nós entendermos, se nós reconhecermos que somos pobres em espírito. Jesus, Ele não fala, você é bem-aventurado se você tiver várias coisas. Ele começa falando que nós seremos bem-aventurados se nós formos pobres em espírito. E é algo que é tão contraditório, algo que é tão paradoxal para nós, porque a gente fala assim, não, eu vou ser bem-aventurado se na verdade eu for feliz, se eu for alegre. Mas Jesus aqui, Ele não está dizendo no sentido de você não ter essas coisas.
Jesus aqui está dizendo que se você for bem-aventurado, se você for pobre em espírito, você vai ser bem-aventurado. No sentido de, se você reconhecer, se você admitir que você tem deficiências no seu espírito, que você tem necessidades no seu espírito, que no seu espírito ele não está completo, que algo te falta, você daí vai ser bem-aventurado. Porque a partir do momento em que nós entendermos que algo falta, nós vamos buscar onde este algo existe. Se nós entendermos que nosso espírito, ele precisa de algo ou de alguém, nós vamos então buscar onde a gente pode encontrar esse algo ou este alguém. Mas se a gente acha que não, eu não preciso de nada disso, afinal de contas, eu sou feliz, afinal de contas, eu tenho tudo o que eu preciso, afinal de contas, talvez eu seja rico, afinal de contas, talvez eu tenha o meu trabalho, afinal de contas, talvez eu tenha a minha família, afinal de contas, talvez eu tenha tantas outras coisas que nada me faz falta, nós nunca vamos poder usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso é importante nós entendermos que ainda que nós tenhamos algo, ainda tem muita coisa que nos falta. E como assim, Gu? Eu não estou conseguindo entender. E eu quero convidá-lo então a andar na palavra do Senhor, a abrir ali no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Diz o seguinte, a palavra do Senhor em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem isso na sua vida? Você tem amor, alegria? Você tem paciência, domínio próprio? Essa semana eu comecei uma saga minha pessoal. Falei para a Gra, de segunda a sexta eu não vou comer doce. Foi difícil. Foi difícil. Porque ainda Deus tocou no coração da Gra, que passou um moço vendendo brigadeiro, bicho de pé. E ela comprou e ela falou assim, meu amor, eu comprei para você. Falei assim, posso desfrutar no fim de semana? Domínio próprio. A gente se controlar. Tudo isso a palavra nos diz que é o fruto do Espírito. A ação do Espírito nas nossas vidas gera isso. Será que nós temos isso? Será que nós temos tudo isso? Gu, eu acho que eu sou bondoso, eu acho que eu sou manso. Mas será que eu tenho alegria? Ou será que eu tenho domínio próprio? Ou então, será que eu tenho isso o tempo todo? Será que nas dificuldades do dia a dia eu consigo ser amoroso, amável, bondoso, fiel? E a fidelidade aqui tem a ver com fé. Eu consigo ter fé? Será que nós temos conseguido viver tudo isso na plenitude das nossas vidas? Em Colossenses 1:27 fala que Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Você tem esperança de algo na sua vida? Você acha que a sua vida tem algo a esperar? Tem algo de bom?
Ou será que você olha para o seu presente e você imagina o seu futuro e você vê um futuro sem esperança? Será que você olha para uma determinada situação e você olha para aquela situação e fala, eu não vejo esperança? E a palavra que o Senhor Jesus trouxe através da vida do bispo Valdir aqui, a nós, foi a respeito de esperança. Apesar das circunstâncias. Esses são exemplos do que a riqueza espiritual traz para nós. A abundância espiritual traz para nós. E a reflexão que o Senhor traz a nós nessa manhã é, eu tenho isso? Porque se eu entendo que eu não tenho, eu estou no caminho certo. Eu posso ser bem-aventurado. Se eu entendo que eu não tenho todas essas coisas, o Senhor Jesus, Ele fala que eu posso ser bem-aventurado. Porque no final das contas, o Senhor vai nos mostrar que ao não ter tudo isso, nós temos algo. Mas tem pessoas que podem olhar e achar que elas têm. Tem pessoas que podem olhar e não sentir falta de nada na vida delas. E aí o Senhor Jesus, na carta que Ele escreve às igrejas lá no Apocalipse, Ele diz a uma das igrejas assim, você se acha, você diz que você é rico e que você tem todas as coisas, mas você é pobre, você é nu. Quando nós achamos que nós temos, quando nós achamos que nós estamos plenos, quando nós achamos que tudo que a gente precisa, nós temos em nós, é quando a gente então é de fato pobre. Mas é um pobre miserável, porque não tem condições de ter acesso àquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a pergunta que o Senhor faz a nós, nessa manhã, é, você acha que você é pobre de espírito? Se você acha que você é pobre de espírito, você é bem-aventurado. Você pode aprender a desfrutar um bem-estar espiritual diferente, desfrutar do favor e da graça especiais de Deus. Porque a partir do momento que você entender, que nós entendermos que somos pobres espirituais, Ele fala assim, de vocês é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um reino onde Deus é o centro de todas as coisas. O reino de Deus é um reino onde Deus, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a partir do momento em que então nós entendemos e reconhecemos que somos pobres em espírito, que a gente não desfruta de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não temos amor, nós não temos bondade, nós não temos fidelidade, nós não temos amabilidade, nós sofremos porque não temos esperança e tantas outras coisas que Deus tem para a nossa vida. Quando nós reconhecemos isso, Jesus fala assim, você pode alcançar essas coisas no reino de Deus. Onde Ele é o centro da sua vida. Onde Ele é aquele que pode te suprir todas essas coisas. A palavra do Senhor para nós é que nós devemos reconhecer a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus e a sua provisão nas nossas vidas. Porque essa é a base da vida cristã. Toda vez que nós entendermos que não vai ser o trabalho, que não vai ser o dinheiro, que não vão ser as pessoas, não vão ser os lugares,
mas que vai ser o Senhor, aquele que pode suprir as necessidades da nossa alma, suprir as necessidades do nosso espírito. Quando nós entendermos isso, a gente vai buscar Ele. A gente vai buscar Ele. E Ele chama os sedentos a beber. Hoje nós ministramos dizendo: nada mais satisfaz a minha alma. Isso é uma verdade na sua vida? Às vezes você está buscando tantas outras coisas. A palavra nos conta a história de uma mulher que encontrou-se com Jesus, e aquela mulher, o Senhor Jesus falou assim: vai e chama o teu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido. O Senhor fala: é verdade, porque esse homem com quem você está não é o seu marido, e todos os outros com quem você esteve. Aquela mulher tinha algo vazio no coração dela, e ela tentava preencher com os homens. Com o que a gente está tentando preencher o vazio do nosso coração? Com bens? Será que a gente está tentando preencher o vazio do nosso coração, nós homens com mulheres? As mulheres com homens? Será que nós estamos tentando preencher o nosso coração com aquilo que os nossos olhos veem? Aquilo que a palavra chama de cobiça dos olhos? Ostentação dos bens? Olha só o que eu tenho. Prazeres da carne. Nada mais pode satisfazer a nossa alma. Só Jesus é aquele que pode satisfazer a nossa alma. E só o Senhor Jesus é aquele que diz para a gente: se você percebe hoje que você tem uma necessidade espiritual, se você percebe hoje, se você entende hoje que tudo que você acha que você tem, nada pode se comparar a tudo aquilo que eu posso te dar. Se tudo aquilo que você tem hoje, em termos de felicidade, em termos de alegria, em termos de paz, em termos de esperança, se você entender que tudo isso, nada se compara àquilo que eu posso dar a você, você é bem-aventurado. Você vai poder experimentar algo especial de mim na sua vida. Porque esse Deus é aquele que nos dá paz em meio às lutas. Esse Deus é aquele que nos enche de amor no ambiente mais hostil que a gente estiver. Esse Deus é aquele que, diante das circunstâncias, ministra a nós que Ele é fiel, que Ele prometeu e que a sua palavra não volta a Ele vazia. Ele é aquele que diz a nós nessa manhã: não pense que você é rico, não pense que você tem tudo o que você precisa, porque o que são essas coisas diante daquilo, da plenitude da minha presença na sua vida? Eu sou aquele que pode te dar paz. Eu sou aquele que pode te dar amor. Eu sou aquele que vai te dar mansidão, independente das circunstâncias, com uma medida inesgotável. Eu lembro a minha mãe, ela comenta muito que quando eles moravam na fazenda, ela falava assim: Gu, nunca tivemos falta de nada. Nunca tivemos falta de nada. É assim o Senhor. Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é dele. Mas tudo está à nossa disposição. Você quer amor? O Senhor vai te dar amor. Você precisa de paz? Ele vai te dar paz. Basta você entender e reconhecer que é pobre e que precisa dele como centro da sua vida. E para terminar, eu quero convidá-los a ler 2 textos. Um está
Em Isaías, no capítulo 57. Isaías, no capítulo 57, o versículo 15, diz assim na minha versão: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, e um novo alento ao coração do contrito. Um ânimo novo, um novo alento. Alento é um fôlego novo, é algo que alimenta. O Senhor fala assim: eu moro onde eu moro, mas eu também habito com aquele que está contrito e humilde de espírito, para te dar um novo ânimo e para te dar um alento ao seu coração. Lembra quando o Senhor foi falar com Elias, e Elias estava na caverna, e o Senhor falou assim: Elias, por que você está aqui? O Senhor estava com Elias dentro da caverna. O Senhor está com você dentro da sua caverna. O Senhor está com você dentro da sua situação. O Senhor, Ele está com você te dizendo o seguinte: olha, você está com o seu coração contrito, você está com o seu espírito humilde, eu estou aqui, eu habito em você. E eu estou aqui para te dar um ânimo novo. Eu estou aqui para te dar um fôlego novo. E sabe, eu quero te dizer nessa manhã, que se você está assim, você está exatamente como o Senhor quer e precisa que você esteja. Porque olha o que diz no Salmo 51. Salmo 51. Olha o que diz no versículo 17. Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você está com o seu espírito humilde. Você está com o seu coração pequeno. Você está com falta da alegria, da fidelidade. O Senhor, Ele está aqui para te dizer nessa manhã que Ele está aqui e Ele habita com você. E Ele está aqui para te dar o que você está precisando. Só nele você vai encontrar a paz. Só nele você vai encontrar o amor. Só nele você vai encontrar a fidelidade. Somente com o Senhor no centro da sua vida, você vai poder ser bem-aventurado. Você vai poder experimentar algo especial, além do que você já conheceu. Porque só Ele é quem satisfaz a nossa alma. Apesar das circunstâncias,